Análises microbiológicas de resíduos sólidos. O que é uma análise microbiológica? Primeiramente, devemos entender um pouco sobre o mundo da microbiologia. A microbiologia é o ramo da biologia que estuda os micro-organismos. Já os micro-organismos são seres vivos de tamanho pequeno, cujas dimensões não permitem que sejam observados a olho nu pelo homem. Com isso, eles só podem ser visualizados no microscópio. O estudo da microbiologia abrange a identificação, forma, modo de vida, fisiologia e metabolismo dos micro-organismos, além das suas relações com o meio ambiente e outras espécies. Esses micro-organismos não podem ser vistos a olho nu, então é realizada uma análise microbiológica para avaliar esses seres que podem estar presentes em qualquer ambiente. Uma análise microbiológica é realizada por um laboratório de análise microbiológica, que faz o uso de métodos biológicos, bioquímicos e moleculares para a detecção, identificação ou enumeração de micro-organismos em um material. Os serviços do Laboratório de Análise Microbiológica são frequentemente empregados para identificação de micro-organismos causadores de doenças e deterioração, que podem causar uma série de complicações para a saúde do ser humano. Dentre os micro-organismos avaliados, podemos citar os coliformes totais e as bactérias heterotróficas. As atividades de um laboratório de análise microbiológica devem seguir uma série de critérios e procedimentos a fim de garantir que as amostras são representativas e estão totalmente livres de outras contaminações que possam prejudicar o resultado dos testes. Alguns procedimentos são críticos para o sucesso das atividades realizadas por um laboratório de análise microbiológica, entre eles: amostragem. As amostras devem ser representativas para resultados confiáveis e precisos. Transporte. Um transporte realizado de forma inadequada pode inviabilizar a análise ou gerar resultados que não são condizentes com a realidade das condições que encontram as amostras. Recepção. A entrega no laboratório deve ser acompanhada por uma solicitação, onde são descritas as amostras e todas as informações necessárias para a liberação de um relatório. Análise. Deve ser realizada por profissionais treinados com insumos apropriados em ambientes controlados e acompanhados de controles que garantam a qualidade dos serviços prestados. Liberação dos resultados. A liberação dos relatórios deve ser precedido por avaliação de profissionais treinados para assegurar que as informações geradas são confiáveis. Assim, um laboratório de análise microbiológica pode realizar testes para relatar a presença de atividade de micro-organismos em uma ampla variedade de amostras e substratos, como cosméticos, medicamentos, alimentos, água, dentre outros. Qual a importância de fazer uma análise microbiológica? Os micro-organismos não podem ser vistos a olho nu, e esses seres unicelulares podem estar presentes em qualquer ambiente. Apesar de muito pequenos, os micro-organismos podem causar uma série de complicações à saúde do ser humano. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 80% das doenças observadas em países em desenvolvimento têm como causa a água contaminada, ou seja, a maioria das patologias causadas por micro-organismos tem veiculação hídrica e são transmitidas principalmente por via fecal-oral. Entre as doenças causadas pela falta de tratamento de água destacam-se diarreia infecciosa, cólera, hepatite A, leptospirose, entre outras. As análises microbiológicas são de suma importância, contribuindo para a prevenção de doenças causadas através da contaminação por resíduos sólidos, pois são expostas em vários meios onde a população tem contato, como a água e o solo. Nela são investigadas características que possam apresentar risco em seu despejo ao meio ambiente e perigo à saúde do ser humano, podendo ter várias análises de matérias destinadas aos destaques tanto domésticos, hospitalares, industriais ou agrícolas. A análise microbiológica tem como objetivo verificar a patabilidade, identificar micro-organismos, além de substâncias presentes, avalia os resíduos poluentes e prejudiciais ao seu despejo, no ponto de vista microbiológico. Os resíduos sólidos, por conterem substâncias de alto teor energético e por oferecerem água, alimento e abrigo, são os preferidos por inúmeros micro-organismos vivos, dentre eles os microvetores, que só poderão ser vistos através de uma análise microbiológica. O que são resíduos sólidos? Você sabia
que existe uma lei que trata do lixo que produzimos? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, também conhecida como Lei número 12.305 de 2010, ela busca organizar e regular a forma com que o país lida com os resíduos. Resíduos sólidos são qualquer matéria sólida ou semissólida produzida pelo homem ou pela natureza, a partir da sobra de um produto, seja uma garrafa PET, uma casca de banana, há uma geração de resíduo sólido. No entanto, essa sobra ela pode ser consertada, reutilizada ou até reciclada. Esse é o lixo classificado como resíduo sólido. Contudo, é necessário ter em mente que há uma diferença entre resíduos sólidos e rejeito. A distinção está relacionada à possibilidade de aproveitamento desse material ou não, sendo o rejeito um tipo específico de resíduo, caracterizado quando as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem são esgotadas. Sem uma solução, então, para o ciclo de vida desse resto, a solução final é a destinação a aterros sanitários licenciados ambientalmente ou incineração. A diferenciação é fundamental, pois está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos que aterros só podem aceitar rejeito, sendo passível de punições quem recebe e quem destina o resíduo sólido de forma inadequada. Ao analisar essa definição, percebemos que o termo ele é bem mais abrangente do que o próprio nome sugere, já que apesar do nome fazer uma referência à palavra sólidos, os resíduos podem estar em estados sólido, líquido e até mesmo gasoso, desde que esteja contido em um recipiente. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos agrupa tais resíduos que considera o local ou atividade em que a geração ocorre. Vamos lá? Resíduos sólidos urbanos, divididos em materiais recicláveis como metais, aço, papel, plástico, vidro, entre outros, e matéria orgânica. Resíduos da construção civil, gerados nas construções, reformas, reparos e demolições, bem como na preparação também de terrenos para obras. Resíduos com logística reversa obrigatória, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes de vapor, de sódio e de mercúrio e de luz mista, óleos lubrificantes, resíduos e embalagens, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, entre outros a serem incluídos. Resíduos industriais, gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Normalmente, grande parte são resíduos de alta periculosidade. Resíduos sólidos do transporte aéreo e aquaviário, gerados pelos serviços de transportes de naturezas diversas, como ferragens, resíduos de cozinha, material de escritório, lâmpadas, pilhas, entre outros. Resíduos sólidos do transporte rodoviário e ferroviário, gerados pelos serviços de transportes, acrescidos de serviços sépticos que podem conter organismos patogênicos. Resíduos e serviços de saúde, os gerados nos serviços de saúde conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Resíduos sólidos de mineração. Os resíduos sólidos de mineração são gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minério. Resíduos sólidos agrosilvopastoris, orgânicos e inorgânicos, dejetos da criação de animais, resíduos associados à cultura da agroindústria, bem como da silvicultura, embalagens de agrotóxicos, fertilizantes e insumos. Cada tipo de resíduo possui características específicas que irão determinar como ele deve ser manuseado, acondicionado, transportado e tratado. A gestão inadequada dos resíduos sólidos acarreta grandes impactos ao meio ambiente, como contaminação de corpos de água, atração de vetores de doenças, como insetos, roedores e urubus, e a geração de gases poluentes. Classificação dos resíduos sólidos de acordo com a NBR 2004. De acordo com essa norma, a definição de resíduos sólidos é a seguinte: resíduos nos estados sólidos e semissólidos que resultem de atividade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água e esgoto, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como os determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas que economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.
A NBR ainda classifica os resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. A classificação baseia-se nas características dos resíduos, se reconhecidos como perigosos ou quanto à concentração de poluentes em sua matriz. De acordo com a NBR 2004, os resíduos são classificados da seguinte forma: resíduos de classe 1 e resíduos de classe 2. Resíduos de classe 1 são os resíduos perigosos e o resíduo de classe 2 são os resíduos não perigosos. E dentro da classificação de resíduos de classe 2 não perigosos, temos os não inertes e os resíduos inertes. Os resíduos de classe 1 perigosos são aqueles cujas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas podem acarretar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. Para que os resíduos sejam apontados como classe 1, ele deve apresentar uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Segue alguns exemplos de resíduos perigosos: óleo lubrificantes, óleo de corte de usina e usinagem, equipamento descartado contaminados com óleos, lodo de galvanoplastia, lodos gerados em estações de tratamento de efluentes líquidos e pinturas industriais, efluentes líquidos de resíduos originários de processo de preservação de madeiras, acumuladores elétricos e lâmpadas com vapor de mercúrio após o uso. Os resíduos de classe 2A não inertes podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, como por exemplo o lixo comum gerado em qualquer unidade industrial proveniente de restaurantes, escritórios, banheiros e etc. E os resíduos de classe 2B, que são os inertes. Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a NBR 2007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com a água destilada ou deionizada à temperatura ambiente, conforme a NBR 2006, não tiverem nenhum de seus contribuintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto cor, turbidez, dureza e sabor, conforme a NBR 2004, como por exemplo carbono, celefone, parafinas, metalizados, óculos, metais, tubos de TV, pirex, vidros automotivos, espuma, isopor e outros. Como é feita a análise de resíduos sólidos? A análise de resíduos sólidos investiga características que possam apresentar risco em seu despejo no meio ambiente e perigo à saúde do ser humano. A análise de resíduos sólidos se baseia na avaliação de materiais destinados ao descarte, podendo ser, por exemplo, doméstico, hospitalar, industrial, agrícola, dentre outros. Desde a coleta até os procedimentos de análise de resíduos sólidos, há uma vasta variedade de metodologias, pois vão de acordo com o tipo de resíduo gerado por cada ramo industrial. A caracterização é um processo através do qual determina-se a composição química de um resíduo e suas propriedades físicas, químicas e biológicas. A caracterização de um resíduo deve ser realizada em função de uma necessidade específica, ou seja, deverá ser sempre realizada segundo parâmetros definidos caso a caso. Não é viável realizar caracterizações somente para se ter em mãos dados gerais sobre o resíduo. Amostragem de resíduos. Coletam-se amostras do resíduo conforme norma ABNT NBR 10.007-2004. O uso de tal norma assegura que as amostras coletadas serão representativas do resíduo do que se quer caracterizar. A garantia da representatividade se relaciona quantidade suficiente de material amostrado para que sejam feitas todas as análises necessárias e que sejam mantidas amostras adicionais para uso nos casos onde a contraprova se fizer necessária. Garantia de que a amostra não serão contaminadas durante ou após a coleta. Garantia de que a amostra não receba quaisquer influências de natureza química, física ou biológica que possa alterar sua constituição e propriedades. Corrosividade. O resíduo é caracterizado como corrosivo se uma amostra representativa dele, obtida segundo a NBR 10.007, apresentar uma das seguintes propriedades: ser aquosa,
e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou superior ou igual a 12,5. Ser líquida e corroer o aço a uma razão maior que 6,35 mm ao ano, a uma temperatura de 55 graus Celsius. Reatividade. Um resíduo é caracterizado como reativo se uma amostra representativa dele, obtido segundo a NBR 10007, apresentar uma das seguintes propriedades: ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata sem detonar, reagir violentamente com água, formar misturas potencialmente explosivas com água, gerar gases, vapores e fumos óxidos em quantidades suficientes para produzir danos à saúde ou ao meio ambiente quando misturados com água, possuir em sua constituição ânions, cianeto ou sulfeto que possa, por reação, liberar gases, vapores ou fumos tóxicos em quantidades suficientes para pôr em risco a saúde humana ou o meio ambiente, ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sobre a ação de forte estímulo, ação catalítica ou da temperatura em ambientes confinados, ser capaz de produzir prontamente reação ou decomposição detonante ou explosiva a 25 graus Celsius e 1 atm, ser explosivo, definido como substância fabricada para produzir um resultado prático através de explosão ou de efeito pirotécnico, esteja ou não essa substância contida em dispositivo preparado para este fim. Patogenicidade. Um resíduo é caracterizado como patogênico se uma amostra representativa contiver micro-organismos ou se suas toxinas forem capazes de produzir doença. Não se inclui nesse item os resíduos sólidos domiciliares e aqueles gerados nas estações de tratamento de esgotos domésticos. Essas análises são mais direcionadas para resíduos de serviço de saúde. Inflamabilidade. O resíduo será caracterizado como inflamável se uma amostra representativa dele apresentar qualquer das seguintes propriedades: ser líquida e ter ponto de fulgor inferior a 60 graus Celsius, excetuando-se as soluções aquosas com menos de 24% de álcool em seu volume. Não ser líquida e ser capaz de, sob condições de temperatura e de pressão 25 graus Celsius e 1 atm, produzir fogo por fricção, absorção ou umidade por alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e persistentemente, dificultando a extinção do fogo. Ser oxidante, definido como substância que pode liberar oxigênio e, como resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material. Qual a importância da análise de resíduos sólidos? Através da análise, os resíduos são classificados para o correto descarte, para a otimização dos custos, para a preservação do meio ambiente e para a saúde pública, sendo possível definir meios de prevenção e redução na geração de resíduos, estabelecendo instrumentos para adequada reciclagem e reutilização, aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado, e destinação, aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado, promovendo o desenvolvimento sustentável da sociedade. De modo geral, por meio da análise de resíduos sólidos, podemos diminuir os impactos ambientais, sociais, econômicos e de saúde pública.